Boa tarde, gente. Aqui da Paulista com a Doc Lobo, a mostra de trabalhos aqui do pessoal da área de humanas da USP, que estão aqui, ó, mostrando o trabalho de geografia, da história e da ciência, né? Então é um trabalho muito importante, o trabalho que a universidade faz. Milhares de pessoas, milhões de pessoas passaram pelas universidades paulistas e federais também, e elas têm um trabalho muito importante. No momento que mais se ataca as ciências humanas, né? O presidente da República ataca a filosofia, a sociologia, é muito importante que as universidades venham às ruas mostrar o seu trabalho, a importância do seu trabalho, né? Quem tem museu, que trabalha com um monte de coisa, tal. Então nós vamos aqui entrevistar algumas pessoas e fazer aqui, quem quiser colar, tá vendo, aqui na região da Paulista, eles estão aqui perto na esquina da Doc Lobo, perto do metrô Consolação, tá? Então é só pra gente mostrar aqui, fazer um registro do trabalho que eles fazem. Mariana, pode falar comigo? Posso. Então a Mariana dos Cientistas Engajados vai explicar um pouquinho esse trabalho aqui para nós aqui pelo Facebook. Oi pessoal, essa atividade aqui está sendo organizada pelos centros acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com apoio da direção da faculdade. A ideia é trazer aqui um pouco sobre o que é estudado dentro da FEFELESH, ao contrário do que tem sido falado aí, que ciências humanas não merece financiamento público ou não é ciência. Aqui a gente tem uma série de pesquisas científicas na área de letras, de geografia, de história, ciências sociais, da filosofia. Então eu convido vocês a vir aqui para Paulista hoje e vir aqui no dia 7 de julho, porque a FEFELESH vai estar aqui no dia 7 de julho também, no Dia Nacional da Ciência, nas atividades da Marcha pela Ciência em São Paulo. Então é um presidente, vamos dizer assim, ignorante no sentido da palavra, que ignora, né? Aquele que ignora as coisas, né? Sem nenhuma ofensa, né? E que fala umas barbaridades, né? Contra a ciência, que deixa a cientista de cabelo em pé. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um negócio surrealista que nós estamos vivendo. Então, a ideia é exatamente utilizar a ciência contra a ignorância, é mostrar para as pessoas o que realmente acontece dentro das universidades. É ciência que ilumina o caminho da humanidade desde que existe o método científico há 200, 300 anos. E estamos trazendo aqui para mostrar para a população ao vivo e a cores, na real, aqui não é fake news, o que é feito dentro da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu vi que os alunos, não sei se são alunos, né? Enfim, as pessoas estão participando, estão tentando conversar com as pessoas e puxar elas para explicar o trabalho e tal. Isso eu acho muito importante, porque a universidade sempre foi criticada, desde da minha época também, por ser uma torre, né, de marfim que nunca vinha para a rua. Eu acho muito importante isso. Exatamente. Então está sendo um movimento que já desde o início do ano está acontecendo. Vários cursos, várias universidades têm vindo aqui para Paulista, têm ido para as ruas. Lá em Campinas, a Unicamp também está indo para a rua. Lá no Rio de Janeiro, a UFRJ também está indo para a rua. Aqui a Unifesp também trouxe pesquisas científicas para as ruas de São Paulo. Professores, pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, alunos de iniciação científica, da graduação, todo mundo aqui para mostrar um pouco da produção de conhecimento que está sendo feita no Brasil, produção de conhecimento de ponta, avançadíssima, que está sendo feita no Brasil e que a maior parte da população ainda não conhece. Também porque a gente não estava vindo para a rua, mas agora a gente está vindo e está convidando a população a conhecer o que a gente está fazendo. Isso é uma coisa boa que o ministro da Deseducação está fazendo, né? Ajudando vocês a ir para a rua. Pelo menos um ponto positivo do governo. Exatamente. Eu acho que a reação dos cientistas, dos pesquisadores ao nível de ataque que está sendo feito à ciência no Brasil é exatamente essa. É mostrar o que a gente não precisa de nada mais do que isso, é mostrar o que a gente tem feito. E a gente tem feito muito pelo Brasil e pelos brasileiros e é isso que a gente está mostrando aqui hoje. Eu queria também que você falasse, porque eu te acompanho em alguns eventos na Assembleia Legislativa, um
pouco sobre o desmonte da ciência no estado de São Paulo, aproveitando, né? Você está aqui ao vivo e às cores. Falar um pouquinho, porque esse é um tema que os pesquisadores têm se preocupado, e também o novo corte de bolsas, né? Que foi anunciado pelo CAPES, pela imprensa, aí, isso que eu estou falando é público, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso eu acho um ponto importante. Bom, aqui no estado de São Paulo, além dos problemas que a gente tem tido em corte de financiamento federal, né? No Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Educação, aqui no estado de São Paulo tem havido um movimento do governo do estado para desmontar a estrutura de ciência e tecnologia aqui do estado. É uma ideia um pouco precária sobre o que é a estrutura de ciência e tecnologia, e vinda de uma pessoa que está governando o estado mais avançado nesse sentido. Em infraestrutura de ciência e tecnologia. Então a gente tem desde as escolas técnicas, passando pelas universidades públicas, pelos institutos de pesquisa, aos parques tecnológicos, a melhor infraestrutura de pesquisa do país. E ela está sendo desmontada exatamente no momento, na parte do ciclo que leva a ciência produzida para a produção, para a iniciativa privada, para o setor privado, que é o Instituto de Pesquisa. A gente desenvolve a ciência, desenvolve várias áreas das ciências dentro da universidade, mas são os institutos de pesquisa que levam esse desenvolvimento, que aperfeiçoam essas pesquisas para chegar no sistema produtivo de São Paulo. E a ação do governo do estado tem sido para desmontar os institutos de pesquisa, unificar alguns, fazer a concessão do Jardim Botânico, que é onde os pesquisadores do Instituto Botânico aplicam as suas pesquisas, testam as suas pesquisas. Então, a ação desse governo tem sido para desmontar esse sistema que, pelo contrário, deveria ser aperfeiçoado. É óbvio que a gente não é um sistema perfeito, a gente precisa de fazer muita coisa, mas não é andando para trás que a gente vai conseguir aperfeiçoar o sistema de ciência do estado de São Paulo. Tocou num ponto muito importante, que foi a privatização do Botânico. Infelizmente, um verdadeiro absurdo, né? Absurdo que está acontecendo, porque nesse projeto eles diziam assim: nós temos um prejuízo de 25 milhões de reais. É o que eles diziam. O governo do estado arrecada 230 bi. O que é 25 vezes nisso aí? E só de renúncia de receita foram 130 bi nos últimos 11 anos. O que é isso? 25 milhões? É uma piada, né? Mas é uma questão de opção política do desmonte da ciência e da tecnologia, que vai custar muito para o estado de São Paulo, que isso é um absurdo. É uma opção míope, porque na verdade os estudos que têm sido feitos mostram que cada real investido em ciência e tecnologia aqui no estado de São Paulo traz um retorno de R$12, ou seja, 12 vezes maior do que o investimento que é feito. E o Instituto de Botânica, especialmente, ele tem uma série de pesquisas que são únicas do Instituto de Botânica, entre elas, por exemplo, a pesquisa sobre cogumelos comestíveis brasileiros, que é uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do Brasil, é só lá no Instituto de Botânica que existe, e a coleta desses cogumelos é feita lá no Jardim Botânico. Então, a importância do jardim para os pesquisadores do Instituto é imensa, e do Instituto para o Desenvolvimento do Estado também é imensa. E, além disso, é uma ideia míope do governo, que acha que o setor privado vai ter algum interesse em investir em ciência e tecnologia. O projeto de concessão que passou na Assembleia Legislativa é um projeto absurdo, é um projeto que não garante o acesso dos pesquisadores do Instituto ao acervo que foi construído nos últimos 100 anos pelos pesquisadores do Instituto. É o terceiro maior herbário do Brasil, o herbário que é a coleção, né, o levantamento, a catalogação das espécies que tem aqui no estado de São Paulo, que é o terceiro maior do Brasil, e que vai ser entregue para sei lá quem, sabe-se lá qual ideia de turismo dentro do Jardim Botânico, que não tem nenhuma relação com o desenvolvimento científico do estado de São Paulo. Então, é temerário. Esse é um projeto de lei temerário,
não só para os pesquisadores do Instituto, mas para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Agora, Mariana, vamos andar e você me apresenta umas pessoas e a gente vai conversar. Vamos. Você vai falando aqui, ó, vamos inverter. Então, vamos falar aqui agora com o Paulo Martins, que é o vice-diretor da FEFELESH. Paulo, você fala aqui um pouco dos jornalistas livres aqui. Paulo, qual a importância dessa iniciativa de hoje para pensar uma universidade mais perto da população, né? Veja bem, eu acho que a nossa iniciativa, quer dizer, falo nossa, até força de expressão, que a iniciativa é do movimento estudantil. Um movimento estudantil que veio nos procurar e perguntar, professor Paulo e professora Maria Arminda, quais são as possibilidades da gente estar junto nessa defesa? A gente falou todas. A Faculdade de Filosofia tem se colocado absolutamente próxima desses movimentos, dos movimentos que lutam pela democracia, pela justiça. Enfim, estamos aqui junto com os alunos para mostrar que na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, eu como vice-diretor da faculdade, eu digo, nós trabalhamos diariamente e duramente. Esses meninos fazem uma pesquisa muito importante, são pesquisas que em breve serão reconhecidas internacionalmente e é isso que a gente tem que mostrar. Mais do que isso, como a faculdade se relaciona com a população. Assim, como a nossa atividade se relaciona com o externo. A Faculdade de Filosofia é responsável por uma larga ação de extensão. Então, é isso que a gente veio fazer aqui hoje na rua. A gente veio mostrar, aqui viemos e daqui não sairemos. Iremos continuar. Isso eu acho que é importante, porque eu estudei na Faculdade de Filosofia, fiz meu mestrado lá e a universidade precisa estar mais perto da população. Inclusive para combater um pouco a ignorância, as pessoas falam coisas sem saber, não é burrice, mas é ignorância, desconhecimento de causa, né? A gente vê muito isso em relação à universidade. As pessoas não sabem o que são as pesquisas, quanto tempo demora, como é difícil ler um manuscrito do século XVI, certo? Que eu tive a possibilidade de aprender. Então, tudo isso é importante, quer dizer, eu acho que queria que você falasse um pouco sobre a importância da universidade para o desenvolvimento do país. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante, geração de empregos, porque gera novas tecnologias, uma série de coisas que às vezes as pessoas não sabem. Pois é. Agora, proximamente, vai sair um texto meu a respeito da minha área específica, que são estudos clássicos, que congrega grego, latim, arqueologia, história antiga, filosofia antiga. Enfim, é uma área absolutamente inusitada para aquelas pessoas que vivem no nosso dia a dia. Entretanto, isso em qualquer país civilizado, país grande, país que tenha interesse pela educação, isso é respeitado. Não pelo conteúdo em si, mas pela oportunidade que a gente dá para que as pessoas possam ter acesso às suas origens, ao seu autoconhecimento. Enfim, conhecer a civilização ocidental é uma responsabilidade da nossa faculdade. É isso que nós estamos tentando fazer nesse momento, aqui nessa demonstração, que iremos repetir. Eu acho importantíssimo e conte com jornalistas livres para divulgar, porque nós estamos na defesa das universidades públicas, vocês possam saber, estamos aí cobrindo os movimentos e quando vocês precisarem, conte com a gente, que é a defesa da cultura, especialmente, e do saber. Obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês, eu estou à disposição desde sempre para qualquer esclarecimento. Obrigado. Quem mais? Vamos falar ali com o rapaz que ajudou a organizar aqui pelos estudantes? Tá. Você fala seu nome, primeiro? Tá bem, tirou, acho melhor.
Então você se apresenta e fala um pouquinho, ó, essa é da sociologia, uma das coisas que o Bolsonaro quer extinguir. Fala um pouquinho aqui pra nós, um pouco do movimento. Fica à vontade, se apresenta e fala. Eu sou Ricardo, eu sou... Aqui. Tá bom. Sou Ricardo, sou da Sociologia e Movimento, sou também do CEUPS, que é o Centro Acadêmico de Ciências Sociais aqui da USP. E aí eu tô muito feliz aqui com o evento, que tá dando super certo, muita gente parando pra conversar com a gente. E é um momento muito importante, assim, de abertura da universidade pública para vir falar com o público e conversar um pouquinho sobre o que a gente produz. Especialmente nesse contexto que a gente está sendo tão atacado pelo Ministério da Educação, pelo governo Bolsonaro, enfim. Eu acho muito primordial isso e é muito bom que a Paulista esteja aqui lotada, cheia de gente querendo falar com a gente, todo mundo conversando, a gente mostrando nossas pesquisas. É bastante gratificante. Muito interesse da população, então, e o pessoal está gostando da iniciativa? A maioria das pessoas com quem eu falei, sim, gostou muito, quis saber mais sobre as pesquisas, enfim. A galera no geral tá parando, tá curiosa, tá olhando aqui pra ver o que tá acontecendo. E aí, por mais que seja tímido assim, alguém chega, conversa e tá bem bacana, assim. Bastante pesquisa que até eu que não conheço, sabe? Não conhecia. É bem legal essa troca. Legal, obrigado, querido. Quem que mais ela quer falar? Fala aí, mas quem você quer mais? Tem um pessoal do DCE aqui também. Vamos lá falar com o povo do DCE. Tudo bem, companheiros? Tudo. Bom, Pedro. Você é de ciências sociais, outra coisa que o Bolsonaro quer acabar nesse país. Fala um pouquinho para nós aqui, vocês que são do DCE, depois os outros quiserem também falar, sobre essa iniciativa aqui, a importância dela, no momento que a gente está sofrendo uma série de ataques, não os estudantes, as universidades, mas pior de tudo, a ciência, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode não precisa ficar tão perto de você. Não precisa não? Aqui tá bom? Dá para ouvir? Bom, né, acho que é bem apresentar. Eu sou o Pedro, eu faço parte do DCE Livre da USP, né? Bom, acho que nessa iniciativa, né, que foi principalmente vinda do Centro Acadêmico de Letras, com os outros centros acadêmicos da FEFELESH, com a diretoria da FEFELESH em conjunto com o DCE, para a gente estar mostrando para a sociedade, né, que dentro da universidade a gente, né, como foi nas declarações do ministro, a gente não faz balbúrdia, né? A gente está produzindo pesquisa aqui. E a gente estava avaliando que a melhor maneira da gente estar mostrando, dando esse recado para fora, né, é justamente saindo da universidade, né, lá no caso da cidade universitária, que fica super isolada, pensando geograficamente, né, e vindo para o centro, vindo para Paulista, né, mostrando aqui o que os estudantes estão fazendo, estão pensando, e não só o pessoal dos grupos de pesquisa, né, veio também uma galera da extensão popular, vem a galera da atlética, da bateria, mostrando que todo o corpo no caso da FEFELESH, né, está engajado nisso de mostrar que a universidade não é o que o ministro está querendo pintar, né, que é um lugar onde tem um monte de gente fazendo arruaça, né, na verdade não, muito pelo contrário, onde tem muita gente produzindo pesquisa para a sociedade, muita gente que está muito bem aproveitando e colocando qual é o papel de uma universidade, né, ainda mais uma universidade pública como a USP, que é sustentada por impostos e tal, né. Então a gente também já está aí planejando, né, para o próximo dia 7, que é o dia do pesquisador, a gente já está fazendo outra iniciativa maior ainda, envolvendo mais institutos, né, para a gente estar nessa batalha das ideias, tá disputando, né, que a universidade tem que ser defendida por todos, né, afinal de contas todos nós sustentamos elas e que ela tem que ter uma função, né, que é estar para fora junto com a sociedade. Obrigado. A Malha aqui vai falar. Tudo bem, eu sou a Analia, sou do Centro Acadêmico de Letras, que é a entidade idealizadora e uma das organizadoras desse evento, que é o FEFELESH na Rua. Acho que o Pedro já falou bastante do que a gente veio fazer aqui hoje, eu só pontuar mais duas coisas. A primeira é a importância de nós estarmos aqui defendendo as ciências humanas, né, que são tão atacadas por esse governo. A gente sabe que o presidente ele já não se dá muito bem com o português, talvez seja por isso que ele tem uma dificuldade maior em entender a importância do que nós fazemos. Então a gente veio mostrar qual que é o retorno para a sociedade dos nossos trabalhos na sociologia, na antropologia, na própria faculdade de letras, na filosofia, história, geografia. Então a gente trouxe aqui um pouco dos nossos trabalhos para que a população possa conhecer. E agora que está tendo tanto esse discurso também da privatização, mostrar qual que é a importância da universidade, né? Então qual que é a diferença da USP
para uma faculdade particular. Então, a USP não é só sala de aula, não é só ensino. A gente trouxe hoje aqui também o pessoal da atlética, o pessoal da bateria, o cursinho da FEFELESH, que é um cursinho popular que procura facilitar o acesso da população, né, à USP através desse processo seletivo que é bastante complexo. A gente tem também grupos de pesquisa, grupos de extensão que fazem trabalho para fora da universidade. Então a importância de mostrar isso para a população, né? Às vezes quem não está dentro da universidade não consegue ver essa riqueza do que é a vida acadêmica, do que é a vida universitária, que vai muito além da altíssima qualidade de ensino que a gente tem na USP. Então a gente convida todos vocês a participarem desse evento, FEFELESH na Rua. A gente vai voltar no dia 7, esperamos que todos possam ver através das mídias, através das nossas publicações no Facebook, que sigam as páginas das entidades e que nos ajudem a defender a nossa universidade. Obrigada. Desculpa por trocar seu nome, você vai querer também falar? Tá bom. E só falar uma coisa para você, não é o ministro da Educação, é o ministro da Deseducação. Exatamente. Porque o que ele fala é tanta bobagem que a gente às vezes vai ficar com vergonha, tanta bobagem que ele fala. Obrigado, viu, querido? Tá? Acho que tem mais alguém aqui que você queira? Vanessa é professora também lá no FEFELESH. Fala um pouquinho, Vanessa, para nós aqui do Jornalistas Livres, da importância dessa iniciativa aqui hoje. Como é que você está vendo essa iniciativa? Eu acho fundamental a gente poder sair dos muros da universidade para contar para as pessoas qual o tipo de trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade, qual o tipo de pesquisa que a gente faz e, sobretudo, na área das humanidades, né, como essas pesquisas impactam a sociedade, né, a vida diária e o desenvolvimento da sociedade no sentido do que as nossas pesquisas apontam, né? Então, o nosso grande laboratório, a gente diz, das humanidades é a própria sala de aula. Então, estar na rua também para a gente é um laboratório, é um termômetro, e eu acho que iniciativas como essa são fundamentais para que a população entenda qual é o papel da universidade, porque talvez isso tenha ficado um pouco desgastado nos últimos tempos. Então, por isso que eu acho importantíssimo a gente estar aqui para dizer, numa linguagem acessível, quais são as coisas que a gente desenvolve na universidade, né? E como isso vai afetar a vida de todo mundo, né? Principalmente na nossa área. Então, acho fundamental. Porque a ciência também é observação, né? Que a antropologia faz, né? A própria sociologia, no sentido de observar os grupos humanos, entender os protestos, as manifestações, né? Então, a ciência também, ela nasce da rua, de certa forma, né? Exato. Então, no sentido mais amplo, né? Fora do espaço da universidade, nesse sentido. Isso, a gente não tá pesquisando dentro da universidade algum fenômeno que esteja circunscrito a ela, né? A universidade é justamente isso, por isso que a gente precisa da liberdade de ensino, da liberdade de pesquisa, porque a gente não faz pesquisas que ficam fechadas naqueles muros. O que a gente está observando é a sociedade, né? Então, o que a gente tem é esse exercício do diálogo, esse exercício da crítica, o exercício da reflexão. E nada melhor do que a gente vir para as ruas para mostrar como é que se desenvolve esse tipo de pensamento que é crítico, né? Que a gente não acredita em alguma coisa dada a priori. A gente precisa fazer perguntas para ver se aquelas hipóteses se sustentam a partir do objeto que a gente está estudando. Então, pergunta, uma provocação para você, uma balbúrdia sadia, no sentido de que, no sentido do questionamento, da reflexão, da gente repensar o mundo, ver se como é que as coisas são. Uma balbúrdia, é importante também a gente ter um pouquinho de bagunça. A gente precisa disso, né? Nós somos seres humanos, essa história de que a gente está tudo robotizado é uma coisa de um dado sistema que a gente não acredita nele. Então a gente está tentando mostrar o que somos enquanto humanidade também, né? Não somos essas coisas silenciosas, somos coisas barulhentas, como a rua mesmo está mostrando. Então a gente está aqui em volta e tem várias coisas públicas acontecendo, que são livres, né? Então é essa balbúrdia, esse tipo de balbúrdia que a gente gosta de fazer. A bateria é uma balbúrdia, o pessoal correndo aqui das atléticas, da educação física, é uma outra balbúrdia, mas no bom sentido, não tem problema nenhum. Exato, são todas balbúrdias que todo mundo gosta de fazer, né? Somos seres gregários por excelência, a gente gosta de estar com os outros e fazer barulho junto, então é isso que a gente veio mostrar aqui, né? Não somos seres estranhos, somos humanos. Obrigado, Vanessa, muito obrigado. Obrigada.
Mariana, pode encerrar? Que é mais... Ah, o pessoal do atletismo. Da Atlética. Da Atlética da Da FEFELESH. Atlética da FEFELESH, ó. Então, fala aqui pra nós que vocês estavam correndo aqui, o que vocês estavam fazendo? Porque vocês estavam fazendo uma baita de uma balbúrdia aqui, no bom sentido da palavra. Uma balbúrdia necessária, porque o organismo precisa correr também, né, Mariana? Lógico. A gente estava correndo atrás do circular. A gente estava correndo atrás do circular, que é o ônibus que a gente pega lá na USP. Não, mas brincadeiras à parte, a gente acredita que o esporte é fundamental para seguir com a vida universitária, que não é fácil, não é simples. Então, junto com a nossa vida universitária, com as pesquisas, os projetos, as aulas, tudo que a gente faz, a gente também acredita que o esporte pode transformar vidas e fazer com que a gente permaneça mesmo na universidade. Aí a gente estava aquecendo. Eu vou te perguntar o que perguntaram para mim aqui, ó. Volte ler. Qual é o partido político que está promovendo tudo isso aí ou é o povo? Responde para ele. Não é nenhum partido político, nós somos da FEFELESH da USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Deu um branco aqui. São alunos, professores, alunos de graduação, pós-graduação, então mestrado, doutorado. E aí esses alunos que também participam das diversas entidades dentro da faculdade. Eu sou da Atlética, tem pessoal do Centro Acadêmico, Extensão Universitária. Somos nós que estamos organizando esse evento, não tem nenhum partido político vinculado a isso. O único partido, se eu vou fazer a provocação, é da educação e da ciência. Exato. Certo, vou responder para ele. Porque aqui tem um partido da educação e da ciência que quer fazer o país avançar. E tem outros que são um partido da ignorância. Vocês vão me desculpar, não no sentido de ofender ninguém, mas daqueles que ignoram, que não conhecem, que é o sentido próprio da palavra, tá? E eu queria te perguntar um pouquinho também, porque da importância da prática esportiva, de correr, do brincar, porque porque o estudante, obviamente, tem muito a questão do intelecto, né? E precisa contrabalancear com a atividade esportiva para poder aguentar, inclusive, porque é muito cansativo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes é muito tempo de aula, pesquisa, debate. A gente brinca que a gente exercita muito o cérebro o tempo todo. Então a gente está fazendo aula, a gente tem debate, assembleia, o tempo todo a gente está lá exercitando o cérebro. A prática esportiva é justamente aquele momento que você coloca o cérebro para descansar e vai fazer outras coisas. Então, além do esporte em si, além do descanso do cérebro e de movimentar o corpo, que é super importante, a gente tem integração, pertencimento, o apoio ao esporte universitário, que é muito importante também. Então, para seguir, não só na vida universitária, mas em qualquer espaço, exercitar é muito importante, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Que a gente não consegue fazer isso dentro da sala de aula. Então, é isso. É muito comum, por exemplo, às vezes a gente se cansa, né, da atividade cerebral, a gente sai para caminhar, por exemplo, para dar uma anuviada. Uma coisa muito simples que acontece na vida diária, né? E é hiper importante, né? Ninguém vai falar que isso é uma vadiagem, né? Porque do jeito que esses caras são malucos. De jeito nenhum, pelo contrário, a gente joga e joga muito sério. Eu sei, tô brincando com você, tô te provocando e brincando pra... Tá bom? Quer mais alguém que você queria que falasse? Tá bom. Obrigado, Mariana. Mariana que tá aqui, ó. Obrigado, 7 de julho, todo mundo aqui na Paulista, vai ter mais aqui, cientistas na Paulista no dia 7 de julho, domingão, venha. Que horas que vai ser? O dia todo, das 10 às 4 da tarde. Tá bom, que é o convite aqui com a Mariana, depois a gente coloca lá no Jornalistas Livres e a gente espalha, tá bom? Obrigado a vocês e obrigado a vocês. Deixa eu acabar com essa faixa aqui do orgulho da FEFELESH. Então, vou encerrar aqui essa transmissão com essa faixa aqui, orgulho de ser Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também tenho muito orgulho que estudei lá, eu fiz meu curso de História, meu mestrado lá, e tenho muito orgulho. Vou encerrando por aqui, gente. Obrigadão. Compartilhem, espalhem a ciência, espalhem a cultura na luta contra a ignorância.